Imagine uma floresta antiga, silenciosa, densa, intocada pelo tempo. Você está ali, no meio dela, sozinho. O ar é denso, o chão úmido. Cada passo afunda um pouco mais na terra. Os galhos rangem, como se sussurrassem verdades esquecidas. E lá na frente, entre as sombras, há uma figura imóvel, serena, como uma pedra que já viu 1000 tempestades. Um sábio estoico. Ele não diz nada, mas o olhar dele te atravessa como um espelho. Um chamado sem palavras. Você está pronto para parar de aceitar o que te machuca? Essa floresta é a sua vida emocional. Esse silêncio é tudo que você não diz. E esse olhar é o que você finge não sentir. Hoje, você vai atravessar essa floresta e sair do outro lado mais leve, mais forte, mais seu, porque tem coisas que você nunca deveria receber de ninguém. Nem elogios envenenados, nem expectativas que esmagam, nem apoios que desaparecem quando você mais precisa. Existem formas sutis, quase invisíveis, de controle emocional, de manipulação disfarçada de afeto, de invasão camuflada de cuidado. E talvez você tenha aceitado isso por tanto tempo, que nem percebe mais o peso que carrega. Mas hoje é o começo de outra coisa. Hoje você vai lembrar do seu valor. O estoicismo não é uma teoria, é prática, é faca afiada que corta ilusões, é escudo que protege sua paz interior, é chão firme no meio do caos. E com ele você vai aprender a enxergar. E ao enxergar, você vai aprender a dizer não. Essa não é uma lista de reclamações, é um mapa de libertação, um convite à consciência, à escolha, ao limite que nasce do amor próprio, não da raiva, ao silêncio que cura, não ao silêncio que engole. Você vai descobrir 10 coisas que jamais deveria aceitar, de ninguém. E mais do que isso, vai descobrir como se levantar por dentro, como parar de sangrar por dentro e sorrir por fora. Vai entender o poder de olhar para o que dói e escolher não carregar mais. A jornada começa agora. Respire e venha comigo. 1. O peso invisível das críticas constantes. Elas não gritam, não empurram, não quebram portas, mas vão corroendo, como goteira que fura a pedra, como sussurro que, repetido 1000 vezes, vira sentença. Críticas constantes, às vezes disfarçadas de conselho, outras vezes de humor, mas o veneno é sempre o mesmo, fazer você duvidar de si. Você começa a andar mais devagar, a pensar demais antes de falar, a hesitar antes de tentar, a achar que existe algo essencialmente errado em quem você é. E o mais cruel é que às vezes você agradece por isso, como se fosse cuidado, como se fosse amor. Epicteto dizia que não é o que nos dizem que nos fere, é o que escolhemos acreditar. E você tem acreditado em vozes que não merecem eco. Críticas constantes não são feedback. São tentativas de controle. São armadilhas emocionais para manter você pequeno. Porque uma mente livre assusta quem vive enjaulado. Quando alguém te critica sem trégua, o problema raramente é você. É o desconforto que sua luz provoca em quem ainda vive na sombra. É o medo que sua autenticidade desperta em quem depende da máscara para ser aceito. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser inteiro. E ninguém tem o direito de te desmontar aos poucos em nome de sinceridade. 2. A prisão invisível das expectativas irreais. Você percebe? Existe uma cobrança silenciosa pairando sobre você o tempo todo. Ela não vem com gritos nem exigências diretas. Ela se insinua nos olhares, nas comparações sutis, nas perguntas enviesadas, como se você estivesse sempre devendo algo. Como se nunca fosse o suficiente. As expectativas irreais funcionam como coleiras invisíveis. Exigem que você sorria mesmo quando está cansado, que produza mesmo quando está vazio, que agradeça mesmo quando está sufocado. Elas não te pedem que viva, te pedem que corresponda,
que encarne um personagem que nunca erra, que sempre dá conta, que nunca decepciona. Sêneca escreveu: viver de acordo com a própria natureza é o verdadeiro caminho da liberdade. Mas quando você tenta atender à natureza dos outros, aos sonhos deles, aos padrões deles, ao ritmo deles, você abandona a si mesmo e começa a existir como um reflexo quebrado. Expectativas irreais não são metas. São prisões com paredes feitas de medo e obrigação. E toda vez que você tenta caber nelas, vai se perdendo um pouco mais. Vai se calando, se encolhendo, se esquecendo. Você não veio ao mundo para ser o ideal de ninguém. Você veio para ser inteiro na sua imperfeição, para caminhar do seu jeito, para respirar com seu próprio ritmo. E quem realmente te ama sabe disso. 3. A armadilha silenciosa da comparação. Às vezes a comparação chega de mansinho, como uma brisa, como um pensamento aleatório. Por que eu não sou assim? Será que estou atrasado? Olha como os outros parecem ter tudo no lugar. E sem perceber, você começa a se medir por réguas que não são suas. A comparação é traiçoeira porque parece lógica, parece motivadora. Mas ela não mede sua verdade. Mede apenas aparências. Mede pedaços da vida alheia contra suas dores mais íntimas. E sempre que você entra nesse jogo, você perde. Porque a comparação não busca justiça, busca hierarquia, busca validação. E para se sentir válido, você precisa que alguém pareça menos. Marco Aurélio nos lembrou que cada um carrega seu próprio logos, sua essência, seu caminho. Quando você se compara, abandona esse caminho e começa a andar trilhas que não têm nada a ver com sua alma. Começa a vestir armaduras que pesam. Começa a correr em maratonas que não levam a lugar nenhum. Você não veio aqui para ser melhor que ninguém. Veio para ser inteiro em si, para crescer por dentro, para florescer mesmo quando ninguém está olhando. E isso, essa jornada silenciosa, honesta, profunda, nunca poderá ser medida pelo que os outros exibem. Respire e lembre, seu valor não nasce no espelho alheio. Ele nasce no silêncio da sua consciência, no quanto você tem sido fiel a si mesmo. 4. O vazio oculto do apoio emocional condicional. Você já sentiu que seu valor depende do seu desempenho? Que seu espaço só existe enquanto você agrada, entrega, está bem? Há um tipo de apoio que parece presença, mas é cobrança, que parece afeto, mas é contrato silencioso. Eu estarei aqui. Se você continuar sendo útil, leve, forte. Esse tipo de relação não sustenta, ela pesa. Porque a qualquer sinal de fraqueza, de tristeza, de silêncio, o apoio se dissolve. E você começa a aprender que sentir demais é perigoso, que expressar dor é ameaça, que ser vulnerável pode custar vínculos. Então você se cala, se blinda e finge que não precisa, mas isso adoece por dentro. O estoicismo não ensina frieza, ensina solidez. Epicteto dizia que a liberdade nasce quando não dependemos da aprovação alheia para manter a paz. Apoio verdadeiro não exige versão editada. Ele acolhe, mesmo quando você não está em sua melhor forma. Ele não vem com cobrança disfarçada de cuidado. E quando você passa a confiar demais em apoios instáveis, você se perde. Porque começa a moldar seu jeito de existir para manter o outro por perto. Começa a se desconectar de si, só para continuar conectado com quem talvez nunca esteve de verdade. Autossuficiência emocional não é isolamento. É saber que seu centro não está nas mãos de ninguém, que sua dignidade não é moeda de troca, que sua dor merece espaço, mesmo que ninguém a valide. 5. A culpa, como ferramenta de manipulação. Existe uma culpa que não nasce de dentro. Ela é plantada, gotinha por gotinha. Sempre que você diz não e alguém se ofende. Sempre que escolhe por si e ouve que foi egoísmo.
sempre que coloca um limite e é acusado de frieza. Essa culpa não é consciência, é chantagem emocional. Você começa a se questionar. Será que fui duro demais? Será que magoei alguém sem querer? E aos poucos vai cedendo, vai recuando, vai aceitando de volta o peso que tentou soltar. Porque ninguém quer ser visto como ingrato, como insensível, como falho. E quem manipula sabe disso. Sêneca escreveu: enquanto estivermos sob o domínio da emoção, não somos livres. E a culpa imposta é uma das emoções mais eficazes para prender alguém. Ela te prende pelo que você sente, não pelo que você fez. E isso te torna maleável, controlável, moldável. Mas você não é responsável pelas carências que o outro não sabe cuidar, nem pelos vazios que ele tenta preencher com a sua obediência. Você é responsável pela sua consciência, pela sua clareza, pela sua integridade. Culpa verdadeira traz aprendizado. Culpa manipulada traz submissão. E onde há submissão emocional, não há vínculo, há domínio. Respire e se pergunte: essa culpa é sua ou foi colocada aí? 6. O medo, como instrumento de controle. Algumas pessoas não levantam a voz, não impõem com brutalidade. Elas plantam medo com sutileza. Frases soltas, ameaças veladas, sugestões que, se você ousar mudar, ousar crescer, ousar se afastar, algo ruim pode acontecer. E você acredita. Porque o medo tem o poder de paralisar até mesmo a alma mais corajosa. Você começa a viver em função de evitar riscos, evitar rejeições, evitar rompimentos, e sem perceber, o medo vira bússola, vira cerca, vira coleira emocional. Você para de agir por amor à vida, começa a agir por medo da perda. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa sobre ela. O medo só te aprisiona quando você acredita que não vai suportar o que ele ameaça. Mas você vai. Você já suportou coisas piores, e sobreviveu, e cresceu, e se levantou. Quem te ama de verdade não te amedronta, te fortalece, não te limita, te expande. O medo como ferramenta de controle não é cuidado, é cárcere emocional. E ninguém merece viver refém da própria insegurança alimentada pelo outro. A coragem não é ausência de medo, é presença de verdade. E a sua verdade nunca deve ser silenciada por ameaças sutis. 7. A expectativa irreal da perfeição. Há um tipo de exigência que não grita, ela sussurra. Sussurra que você deveria ser mais calmo, mais forte, mais rápido, mais produtivo, mais bonito, menos sensível, mais firme, mais tudo. Sempre mais. E nunca o bastante. Essa expectativa de perfeição começa cedo, às vezes na infância, às vezes em um relacionamento, em um ambiente de trabalho, em uma comparação. E ela vai se instalando como uma voz interna, uma voz que julga, que corrige, que nunca acolhe e que te impede de descansar. Sêneca nos lembra: a vida é uma jornada, não uma linha de chegada. E ainda assim, você é levado a acreditar que precisa estar pronto o tempo todo, impecável, irretocável, como se sua falha fosse uma ameaça à aceitação do outro. Mas a perfeição é uma ficção, uma prisão de expectativas que nunca foram suas. A beleza da existência está nas rachaduras, nas pausas, nos erros que ensinam, no tropeço que humaniza. E toda vez que você tenta ser perfeito, você deixa de ser real. A vida não exige sua perfeição, ela exige sua presença, sua coragem de continuar, mesmo sem saber tudo, sua disposição de tentar, mesmo com medo, sua entrega, mesmo sabendo que talvez não saia como o esperado. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. 8. A fadiga oculta da competição excessiva. Ela começa como estímulo, como incentivo, como aquela sensação de querer melhorar, de ir além,
Mas aos poucos, a competição vira compulsão, tudo vira comparação. Cada conquista alheia se transforma em pressão, cada vitória do outro em cobrança interna. Você não vive mais sua jornada, vive perseguindo marcos que nem reconhece. A felicidade do outro começa a te incomodar, porque no fundo você sente que está sempre atrasado, que precisa provar algo, mostrar valor, superar alguém. Mas o estoicismo nos ensina a competir apenas com quem fomos ontem. A única comparação legítima é com a versão anterior de si mesmo, porque o progresso verdadeiro é íntimo, é invisível, é silencioso. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um." A competição excessiva cria cansaço, isola, te transforma em inimigo de quem poderia ser aliado, te transforma em máquina onde antes havia sensibilidade e, o pior, te afasta da sua essência. Porque você passa a viver guiado pelo olhar externo, não pelo próprio propósito. A alma não quer vencer, quer florescer. E florescer não é sobre ultrapassar, é sobre expandir, é sobre crescer no seu tempo, com suas raízes, no seu solo. Respire. Você não precisa correr mais rápido, precisa apenas voltar a andar por onde seu coração sente verdade. 9. O fardo impossível do desejo de controle total. Controlar tudo, antecipar cada reação, prever cada falha. Garantir que ninguém se afaste, que nada dê errado, que tudo saia como planejado. Parece proteção, mas é exaustão disfarçada. O desejo de controle total é um fardo que sufoca, não um alívio que organiza. Você tenta segurar os fios de tudo ao redor. Conversas, expectativas, decisões alheias, até emoções que não são suas. Mas, quanto mais aperta, mais escapa. E, no fundo, o medo que mora por trás desse controle é o medo da dor, da rejeição, do imprevisto, da perda. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." A liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a si, em responder com clareza, mesmo quando tudo ao redor é incerteza, em aceitar que a vida tem sua própria inteligência, que o fluxo não é erro, é caminho. O desejo de controle vem da ilusão de que, se tudo estiver sob seu comando, nada vai te ferir. Mas a verdade é que a dor virá, mesmo com todos os seus esforços. E quando você solta esse controle, não está desistindo, está confiando, está se abrindo para um tipo de força que não se impõe, se integra. Você não precisa segurar tudo, precisa aprender a sustentar a si mesmo. 10. A expectativa tóxica da gratidão forçada. Existe um tipo de gratidão que não é escolha, é dívida, uma gratidão cobrada, lançada como moeda, exigida como prova de afeto. Depois de tudo que eu fiz por você, você já ouviu isso? Como se o que foi dado viesse com um contrato invisível, como se o amor tivesse preço, como se o cuidado exigisse submissão. Mas a verdadeira gratidão nasce da liberdade. Ela é espontânea, fluida, sincera. E quando é imposta, deixa de ser gratidão, vira obrigação. E a obrigação emocional sufoca. Faz você se sentir ingrato mesmo quando só está tentando ser inteiro. Faz você ceder, calar, aceitar, só para não parecer frio. O estoicismo ensina que devemos ser gratos apenas ao que fortalece nossa alma. A gratidão genuína não é resposta a um favor. É reconhecimento do que nos eleva, do que nos conecta com o que é essencial. E quando alguém exige que você se sinta grato, o que essa pessoa quer, na verdade, não é gratidão, é controle emocional. Marco Aurélio viveu uma vida de responsabilidade profunda, mas nunca escreveu sobre cobrar reconhecimento, porque o verdadeiro bem não precisa de aplauso, ele se basta. Você pode agradecer, mas só quando isso brotar de dentro,
quando for verdade, quando for leve, gratidão que sufoca. Não é gratidão, é prisão. Imagine-se atravessando aquela mesma floresta do início, mas agora algo mudou. Os galhos ainda rangem, as sombras ainda existem, mas você caminha com outro olhar, um olhar mais firme, mais claro, porque dentro de você algo se endireitou. Você entendeu que a verdadeira liberdade não está em mudar os outros, está em reconhecer o que não te pertence e devolver, sem culpa, sem raiva, apenas com presença. O estoicismo não é uma fuga das emoções, é o retorno à sua essência. É a lembrança de que tudo aquilo que te fere só entra porque você, em algum momento, abriu as portas. Mas agora, essas portas têm guardiões, consciência, limite, amor próprio. A serenidade não vem quando tudo está em paz. Vem quando, mesmo no meio do caos, você sabe onde está seu centro. Quando você para de buscar nos outros o que só pode ser construído dentro. Quando entende que a força não é dureza, é coerência interna. Respire. Você não precisa mais se moldar para caber. Não precisa mais aceitar o que te encolhe só para não perder o que nunca foi seu. Há uma vida inteira esperando por você. Uma vida onde sua alma tem espaço, onde suas decisões nascem da verdade, não do medo, onde sua paz é inegociável. Agora que você enxergou com mais clareza, comece pequeno, com gestos sutis, com silêncios cheios de significado, com respostas que nascem do respeito por si mesmo. Não é sobre enfrentar o mundo, é sobre não se abandonar. Pratique a autorreflexão, não como cobrança, mas como cuidado. Revise seus pensamentos no fim do dia. Pergunte-se com honestidade: o que aceitei hoje que não precisava? O que tolerei por medo e o que escolhi por amor a mim? Aprenda a dizer não, não com raiva, com firmeza tranquila, com a serenidade de quem sabe que limites não afastam, protegem, conectam com o que é verdadeiro. Um não, dito com clareza, vale mais que 1000 sims dados por obrigação. Cultive uma rede de presença. Gente que não te exige espetáculo, que te acolhe nos bastidores, que não se ofende com sua verdade. A solidão emocional não nasce da ausência de pessoas, nasce da ausência de vínculos reais. Pratique a gratidão, mas só pela luz que aquece, não pela que queima. Gratidão pelo que te sustenta, não pelo que te molda, pelo que te fortalece, não pelo que te prende. E, acima de tudo, aceite a jornada. Ela é imperfeita, inconstante, mas profundamente sua. Cada passo consciente é um passo de volta para casa. Durante as próximas 2 semanas, escolha 2 verdades que tocaram você neste vídeo. 2, e permita que elas te conduzam, não como imposição, mas como sementes. Regue com presença, com atenção, com coragem. Observe como o mundo reage quando você muda por dentro, quando seus nãos ficam mais claros, quando sua presença se torna mais firme, quando sua voz, mesmo suave, passa a vir de um lugar inteiro. Você vai perceber que o mundo externo começa a se reorganizar, não por mágica, mas por coerência. Você não está só nessa travessia. Existe uma comunidade silenciosa de pessoas despertas. Gente que também escolheu parar de aceitar o que machuca. Gente que, como você, cansou de se curvar e decidiu se levantar, devagar, profundamente, com alma. O estoicismo não é um destino, é um caminho, e caminhar com outros faz toda a diferença. Porque quando uma alma se ergue, ela acende a de outras, e juntas elas criam um novo espaço, mais verdadeiro, mais humano, mais livre. A vida ainda vai te testar, mas agora você tem outra base, outro olhar, outro silêncio dentro de si. E é disso que nasce a verdadeira força, não de vencer tudo, mas de permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece desmoronar.
Leve isso com você. E se quiser, compartilhe com quem também precisa se lembrar de quem é. Você chegou até aqui, não por acaso, porque existe algo em você que já sabia de tudo isso, algo que apenas precisava ser lembrado, reacordado, reacendido. Esse vídeo não trouxe algo novo. Ele apenas revelou o que sempre esteve aí, em silêncio. Você não é fraco por sentir. Não é exagerado por colocar limites. Não é egoísta por se priorizar. Você é humano, inteiro, profundo e merece existir com leveza, mesmo quando carrega dores antigas. A partir de agora, talvez você comece a enxergar diferente. Pessoas, conversas, gestos. Talvez tudo mude um pouco. Não porque o mundo mudou, mas porque você está voltando para si. E isso muda tudo. Comente abaixo. Qual dessas verdades mais te tocou? Compartilhe com quem precisa de força hoje. E se esse caminho falou com seu coração, continue com a gente, porque o estoicismo não termina aqui. Ele começa no próximo momento em que você escolher a si mesmo, em silêncio, em paz, em verdade.